Na paz. Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 10 de março de 2024. Estamos começando o momento João 3,30, que ele cresça, que diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na Tua presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, meu Deus. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo aquilo que você tem confiado na minha pessoa. Eu apresento também, Pai, a vida daquele ouvinte que vai estar ouvindo essa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, entrando com providência, com socorro, com cura, com libertação. Que o Senhor possa estar abrindo as portas, que o Senhor possa estar libertando, tratando, fazendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, se tiver alguma coisa na vida desse irmão, dessa irmã que estiver atrapalhando espiritual, que Satanás bata em retirada nesta manhã em nome de Jesus. Que haja vida, que haja cura, que haja libertação, para que seu nome, Senhor, venha a ser exaltado e glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje está em Provérbios 1. A gente vai estar meditando, que diz bem assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudará a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. E se o sábio lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas. Aí diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí vem em seguida assim, a advertência da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Não despreze o ensinamento da sua mãe, eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada, contra quem de nada suspeitar. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com os que com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos, meu filho. Não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam, também estes homens não percebem, que fazem tocaia contra a própria vida, arma emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede a si mesmo se destrói. Aí segue. A convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com as suas inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que teme abater-se sobre vocês. Como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos
inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Continuar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Meu Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém. Esse Provérbios, né? A gente sabe que é feito por Salomão, que ele já vem falar assim, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A maioria dos provérbios foram feitos por Salomão, né? E aí ele vai começar a ensinar-nos, né? Serve para mim, para você nos tempos de hoje, né? E diz assim: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento e a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e reto. Ele está falando, se a gente fazer o que é justo, direto, reto, ser sensato, Deus vai nos abençoar, né? Nós vamos praticar aquilo que é sempre reto aos olhos do Senhor, né? Ele diz assim, ajudarão a dar prudência aos experientes e conhecimento e bom senso aos jovens, né? É para todos. Então, o Provérbios, ele fala muito sobre sabedoria, né? Ele vai nos dar sabedoria e entendimento, porque Salomão, ele teve muitas experiências, né? Sabe que Salomão, ele teve 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mulheres, né? Então, ele se misturou com muitos povos. Então, a sabedoria dele era imensa. Então, para ele chegar a falar, né? Ele vem falar da sabedoria. E ele diz assim, e com isso, a gente evita cair cair moralmente em armadilhas, né? Isso tudo isso vai nos ajudar, né? A não cair moralmente em armadilhas, né? Que às vezes parece que é certa, mas são totalmente erradas. E o nosso Deus é um Deus justo e moral. E Deus, ele nunca vai acatar aquilo que é errado. Tenha certeza. Deus, ele sempre vai ficar a favor do que é certo. Por isso que Salomão, ele nos chama aqui a ter sabedoria, né? Porque a sabedoria vale mais que prata e ouro. Porque a sabedoria, ela vem do alto, ela é de Deus. E é algo muito maravilhoso. Cristo é a sabedoria, né? No Novo Testamento, né? A sabedoria refere-se a Cristo, né? Se a gente falar em 1 Coríntios 1, 30, a gente vai ver, ó, 1 Coríntios 1, 30, vamos lá rapidinho. 1 Coríntios 1, 30. Diz assim, ó. Cadê? 1, 30. E porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, a justiça, a santidade e redenção, né? Então, Cristo é a minha sabedoria, Cristo é a tua sabedoria, Cristo é a nossa santidade e Cristo é a nossa redenção. Então, hoje, por sermos servos do Senhor, né? E que a gente não vai mesmo, né? Se deixar levar por os caminhos errados, da mentira, do engano, do adultério, do suborno, de tudo que não agrada a Deus. E ele diz assim, se o sábio ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Somente para Deus, né? Para a gente ser servos, moral, porque nós somos seres moral e nós servimos um Deus moral. Para que a gente não venha cair em armadilhas, né, de Satanás. E olha, igreja, que o inimigo arma cada coisa, que tem hora que quando a gente vê, a gente já caiu no laço. Nossa, eu até esqueci de falar. Bom dia, quem vos fala é missionária da Tirupano. Mas se eu não falei, desculpa, viu? Então, diz assim, para compreender provérbios, então diz assim, para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas do sábio. Aí ele vem no 7 e diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Então, assim, quem não quer, vai desprezar. Mas quem quer, o conhecimento e a sabedoria do Senhor, bom entendimento tem, né? Porque o Pai corrige aqueles que amam. O Senhor vai nos corrigir sempre. Isso é muito importante, a correção de Deus na minha e na tua vida. Né? Sempre vai nos manter atento, né? Atento. A correção do Senhor sempre vai nos manter atento. Porque se você tem temor de Deus, temor é uma coisa, medo é outra. Se você tem temor, você vai fazer porque você sabe, você não vai fazer porque você sabe que é errado, e você teme a um Deus justo, fiel e misericordioso. Então você não vai fazer aquilo que vai ir contra aquilo que o nosso Deus
tem como certo, entendeu? Então a gente vai fazer somente aquilo que é certo aos olhos do Senhor. Ouça, meu filho, a advertência, aí dessa tem um título, a advertência da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Porque muitos filhos, quando estão na adolescência, desprezam, acham que o pai é chato, né, que a mãe é chata, que não sei o quê. Mas muitas vezes é a experiência que o pai e a mãe já teve, né? Uma experiência do mundo. E a gente quer passar para os nossos filhos. E muitas vezes o nosso filho, no anseio da adolescência, da juventude, eles não entendem, mas nós estamos ensinando a eles. E não é fácil, né? Ensinar os filhos, né? Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Ele explicando aqui. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeitar, vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos a nossa casa com o que roubaremos, né? Junte-se ao nosso bando e dividiremos em partes iguais tudo o que conseguimos, meu filho. Não vá pela vereda dessa gente. Aí o pai tá falando, não se ajunte com pessoas que mentem, que roubam, que enganam, que matam, porque a igreja é tão terrível, sabe? Esse tipo de gente, e é tão. Às vezes você fala assim, nossa, mas como é que aquela pessoa conseguiu matar aquela criança? Por causa de dinheiro, né? Por causa de ganância, por causa de um carro, por causa de um dinheiro. Eles fazem coisas terríveis. Não se ajuntem. Isso é muito duro, igreja. E a gente vê que isso acontece com frequência, constantemente, diariamente, em todo instante, né? A gente vê as pessoas roubando, assaltando, eles querem juntar tesouros na terra sem trabalhar. Eles querem roubar, eles querem tirar, ele não quer ter trabalho, sabe? E é tão duro quando você vê alguém falar assim, nossa, eu tô pagando meu carro, não tinha seguro, mas me roubaram. Nossa, aquilo é tão duro, porque às vezes a pessoa quer ter um bem, mas ela não tem condições de pagar o seguro, ela opta por pagar a prestação ou o seguro, aí vem alguém rouba e essa pessoa ainda acha pessoas para ajudar. Sai do meio desse povo, porque o fim deles é a morte, né? Então é muito duro porque, né? E tem lugares ambientes onde essa cultura é normal. Você fala, viu, velho, eu roubei aquele cara, eu dei uma coronhada, eu bati, eu roubei aquela mulher, eu abusei, eu fiz com a naturalidade, onde o inimigo tá cegando o entendimento. E isso é muito duro, sabe? Para um pai, para uma mãe, que a gente ensina o que é certo, a gente vê seu filho se desencandear por essas veredas perversas da vida, né? Isso é muito duro, né? E desprezam a sabedoria. Isso é muito triste. Uma pessoa que pratica um roubo, um delito, um assalto, né? Que tá aqui ensinando a roubar, assaltar, né? E logo em seguida cometer um homicídio, um latrocínio, um roubo seguido de morte, é uma pessoa assim que despreza a sabedoria, que despreza o temor de Deus, despreza a moral, despreza tudo, despreza o ser humano, despreza tudo. Ele não tem temor, nada tem valor para ele, a não ser aquele prazer momentâneo, né? De saciar sua carne, o seu desejo maligno de roubar. Então, que a gente venha se desviar desses tipos de gente, né? Porque eles querem o quê? Eles querem ter objetos valiosos, né? Mas é umas riquezas que eles vão conquistar que não é dele. É muito triste, igreja, é muito triste, né? E isso a gente vê diariamente, constantemente, a gente lidar com esse tipo de situações, né? A gente não tá falando só dos pobres, das pessoas, né, que roubam, mas em várias esferas, né? Em muitas esferas acontece isso. Mas Deus, ele está vendo todas as coisas e isso é o nosso consolo, né? Isso é o nosso consolo. Graças a Deus, né? Porque assim, é uma pessoa que fica de tocaia para matar alguém, né? Para o seu alvo, para o seu próprio enriquecimento ilícito, gente, é demais, né? Ele planejou. Quantas pessoas planejam, né? Só de pensar, eu não quero nem pensar. Só de pensar agora eu já fico já enojada, né? Mas que Deus venha nos livrar desses laços, né? Desse caminho maligno que o inimigo tem posto muitas vezes nas nossas vidas e na vida dos jovens. Não participe dessas coisas que vai te levar para a morte tanto física como espiritual,
em todos os âmbitos, ainda você vai ser preso, achando, porque uma pessoa que rouba, acho que a mente dela tá tão cega naquele objeto que ela acha que depois ela não tem consequência. Mas toda ação gera uma consequência. É natural. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem o que fazem. Tocaia contra a própria vida, arma emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Eles armam tocaia, fazem tudo como uma naturalidade, como, né, como se fosse algo normal, né? E acaba se esquecendo que ele mesmo vai cair na rede, né? A conta chega, essas emboscadas é feita contra eles mesmos, porque pode ser que na hora ele tenha vantagem. Às vezes eu assisto muito jornal, e eu gosto de assistir esse jornal de repórter, né? Policial. E às vezes tem uma fala que eles falam muito, né? Eles falam assim, roubaram, foram tentar, fulano foi morto, mas não conseguiram roubar o carro, né? Não conseguiram roubar o bem, mas roubou o bem mais precioso daquela pessoa, que era a vida dela, né? Porque os bens materiais depois você consegue, né? E o bem, a alma, a vida, é o bem mais importante que a gente tem, né? A nossa vida. E o diabo, ele sempre quer destruir, ele quer matar, ele quer nos matar constantemente, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E a luta dele é essa, para nos matar, armando emboscada constantemente. Então, a gente vê aqui que no 16, ele diz assim, fazem tocaia contra a própria vida e arma emboscada contra eles mesmos, né? Então, assim, é com eles, né? Porque, assim, eles não percebem, os ímpios não conseguem perceber a maldade deles, né? Eles não conseguem perceber, né? E aí eles pegam o que eles roubam, os despojos como se fosse bens, e não é, né? Deus, ele não vai abençoar aquilo que você rouba do outro. Nunca, nunca, nunca. A mesma coisa que eu pegar o marido da outra e falar é bênção de Deus. Meu marido pegar outra mulher e falar, não existe, né? A bênção somos nós dois casados, né? Deus não vai destruir um casamento para formar outro, né? Não existe essa, né? Essa é a minha bênção agora. Não existe. A sabedoria clama em alta voz. Nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ele clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com as suas inexperiências? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão conhecimento? Se atacarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. E lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi minha mão, né? A sabedoria está convidando e simplesmente eles estão zombando. Os arrogantes, orgulhosos, né? Zombam, cheio de ódios, de delitos, de contenda. Quantas pessoas zombam, desprezam, né? Acham que é mais fácil puxar o tapete, de mentir. Eu vou entrar na empresa, eu vou ser chefe. Mas para mim ser chefe, eu vou humilhar, eu vou tripudiar, eu vou puxar o tapete, eu vou fazer fofoca, vou fazer contenta, vou armar armadilha. Tolo! Você está sendo um tolo. Insolente e soberbo. Porque você vai dar conta para Deus. Deus não vai deixar se escarnecer. Você pode achar que ninguém tá vendo, né? Como diz no 22, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com suas inexperiências, né? Porque se você fosse experiente, você faria o que era certo. Você ia buscar no Senhor, você ia orar, você ia clamar, né? Para que Deus venha traçar o caminho certo. Mas na força da maldade, da perseguição, da calúnia. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você tem temor de Deus, jamais você vai roubar, você vai mentir, você vai enganar, você vai se juntar com pessoas para fazer o mal. Porque você teme a Deus, né? E Deus, ele é... Oh, meu Deus, Deus é maravilhoso. Então, nós temos que ter temor de Deus em todo o tempo, né? E tem gente que não tá nem aí, não tem temor de Deus em nada. Isso é muito triste, né? Muito triste. Deus me desvia desses tipos de gente. Não permita que ande nos meus caminhos, né? Ele diz assim, lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite e ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Então, rejeitaram, né, o convite.
Assim como foi rejeitado, assim como Israel rejeitou a Jesus, né? Pelos habitantes de Jerusalém, muitas pessoas, né, naquela época, no Velho Testamento, estavam rejeitando também, né? Jesus estendeu a mão e eles rejeitaram. No entanto, que João diz assim: e Jesus veio para os seus não aceitaram. Todos que aceitaram, deram-lhe o poder de ser feito filho de Deus. A mesma coisa aqui, né? A sabedoria, quem aceita a sabedoria, quem aceita o temor de Deus, tem vida eterna, né? Você, antigamente aqui, eles iam para o seio de Abraão, né? E é muito interessante, igreja, porque as pessoas, elas gostam muito do transitório, do material, daquilo que ele vê. Então, a gente vê que acaba sendo coisas assim que não procede. Então, a gente vê que as pessoas, elas agem, tipo assim, chega a ser absurdo, né? É algo assim, desculpa, que chega a ser absurdo. Mas o Senhor diz aqui no 1:23 assim: eu lhes darei um espírito de sabedoria, sabedoria como uma fonte. Suas palavras oferecem refrigério, né? E forças constantes. A sabedoria do Senhor é um refrigério para nossa alma, né? Eu mesmo, quando às vezes eu tô triste, abatida, quando me afronto, quando me xinga, eu falo: Senhor, me dê sabedoria. Não é fácil, não é fácil. Porque, igreja, esses dias mesmo, ainda foi ontem, uma irmã falou comigo assim: ai, irmã, não precisa ter mágoa, né? Ter raiva. Gente, uma coisa que eu não tenho no meu coração é mágoa. Só que eu sou um tipo de pessoa assim. Eu tenho que dar o meu tempo, você tá entendendo? A pessoa faz uma coisa ruim, mente, calunia, eu não consigo ficar do lado, porque é da minha índole. Eu não gosto das coisas erradas. Eu não gosto de gente fofoqueira, mentirosa, caluniadora. Eu não gosto, eu não tenho paciência. Eu não consigo dar ouvidos. Eu detesto. Porque eu já fui tão caluniada, fui tão defamada e sou ainda até hoje. Então, assim, quando eu ouço esse tipo de coisa, me incomoda. E aí eu não consigo ficar no meio. Então não é que eu tenho raiva, não, mágoa, não consigo. O Senhor conhece o meu coração. Mas é porque eu não gosto dessas coisas. E isso é gente mesquinha, é pessoas que não teve temor, não teve encontro com Deus, não tem temor de Deus. E mesmo antes, sem eu conhecer Jesus, né? Antes, quando era do mundo, eu já tinha isso comigo. Já é do meu caráter, do meu perfil, eu nunca gostei, né? Nunca fui de fazer bolinho, nunca fui de fazer maldade, de juntar, nunca gostei, tá? Nunca. E eu não falo assim por coisa não, é porque eu nunca gostei mesmo. Sempre fui aquela de chegar, sabe? Tentar tratar todo mundo bem. Nunca fui de ficar com falsidade, nunca gostei. Não vou dizer que eu nunca fui falso um dia, com certeza eu devo ter sido, né? Chega a ser hipocrisia, mas eu nunca gostei. E hoje, mais ainda, eu detesto, não suporto. Às vezes você até ouve, eu ouço, né? Eu falo: então tá bom, é assim mesmo. Não dou trégua, não dou. Vamos orar, né? Porque infelizmente a igreja é muito cheia disso, né? E não dá. Não dá pra você ficar dando trela pra quem não teve encontro com Deus. Pode ser pastor, pastora ali, pode ser quem for. Se fez essas coisas, pra mim não teve encontro com Deus ainda. Isso é coisa da carne, não é legal. E a pastora falou isso, eu não quis nem falar com ela assim: ai, pastora, não. Mas Deus conhece o meu coração. Às vezes as pessoas julgam, né? Elas não sabem. Mas a gente tem que ter uma vida com Deus, temos que ter um temor com Deus, né? Ele diz assim: vocês, porém, rejeitaram o meu convite e ninguém se importou quando eu estendi minha mão. Que fala do Messias, né? Rejeitaram Jesus, quando Deus enviou Jesus, eles rejeitaram. Visto que desprezaram totalmente meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, desprezaram conselho. Tem gente que despreza, não quer repreensão, acha que eu sou pastora, eu sou a bispa, eu sou apóstola, eu sou missionária, eu sou cantora, blá blá blá. Acha que não pode ser repreendido. Se acha, meu filho, eu sou o pastor, a autoridade, é que ninguém falar comigo. Coitado de você. Quem é você na fila do pão? Não é ninguém. Porque naquele grande dia, por Deus, você vai ser repreendido. Vai ser falado na sua cara do próprio Deus. A sua vida vai ser passada num telão. E você vai ter que ficar quieto. Dependendo da situação, você vai ser lançado no fogo do inferno. Então, simples assim, né? Eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que teme se abater sobre vocês. Quando aquilo que teme abater sobre vocês, né? Então, o tolo
chega a ser absurdo, né? Que eles riem da sabedoria, eles optam pela tolice e provocam a própria desgraça, achando que é o tal, que pode fazer isso e aquilo, não pode fazer nada, sabe? Mas que acredita em conseguir rebelar-se contra eles, não teme, né, se abater sobre vocês também, o triste fim do perverso. Ele tem, esse tipo de gente, ele tem um fim terrível. Não adianta ele querer correr, o fim dele é terrível, sabe? Vai pro Hades, vai mesmo, porque tem gente que acha que tá na igreja, que se acha que é o máximo, que é o, ai, a cocada preta, eu não sei lá o que é, eu não sei o que passa na mente de uma pessoa dessa, soberba, sabe? É, muita soberba, muita soberba, muita soberba, principalmente nas igrejas hoje em dia tem muita gente soberba. Por isso que é muito bom a gente sempre meditar lá nas Mateus 25, as 10 virgens, prudente e imprudente, 5 prudentes e 5 imprudentes, tá bom? Medita sempre. Ali é um exemplo de igreja terrível, dessa maneira. Quando o noivo fechar a porta, não te conheço. Você tinha azeite? Quem tem azeite tem humildade, tem sabedoria, tem entendimento. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Como uma tempestade, como um vendaval, no 27, quando aquilo que teme abater sobre vocês, como a tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia, a dor os dominarem. Com quem a gente lembra que aconteceu isso? Com Jó. Você lembra que veio uma tempestade, destruiu toda a família de Jó, abateu a família dele toda de vez, e Jó ele não tinha pecado. Deus só quis provar para Satanás que Jó o temia, entendeu? E porque Deus falou com o diabo assim, viste meu servo Jó, homem temente reto? Aí o diabo diz assim, também debalde, você cerca ele de todos os bens, tem filhos, tem casa, tem gado, é rico. Quis dizer que Jó amava a Deus pelo que Deus tinha dado a Jó. Né? Então veio sobre um vendaval, a desgraça sobre a vida de Jó, acabou com tudo. Mas Jó foi fiel. A gente vê que no último capítulo de Jó, Deus restitui Jó de tudo, né? E o diabo foi envergonhado. E é assim, né? Deus restituiu, né? Tem tudo os bens de Jó. Ler o livro de Jó é um livro muito de sabedoria também. O livro de Jó, tá bom? É perfeito. E assim, no final, Deus restituiu todos os bens de Jó. Jó teve filhas mais lindas, né? E assim foi. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, né? Quantas pessoas, né? Deus, ele tá falando aqui, quando o povo de Israel muitas vezes pecava, né? Pecava contra Deus e Deus não respondia, né? Eles tentavam encontrar Deus e Deus não deixava se encontrar. E é onde levantava, naquela época, muitos juízes, né? Principalmente na época dos juízes, para oprimir, né? Aí Deus levantava um juiz para libertar, como Débora, como Jefité, como... Ai, são tantos, né? Que Deus levantou. Sansão, ali no livro de Juízes. E Deus deixava Isabel o prazer dele, né? E comigo e com você não é diferente, porque nós somos enxertados hoje na videira verdadeira que é Cristo. Se você não for um filho obediente, Deus vai permitir que você passe por situações. Muitas vezes nós somos provadas para Deus ver onde está o meu e o teu coração. Mas muitas vezes Deus permite para o nosso crescimento, para o meu e o teu crescimento, né? Que é muito importante isso, somente para com Deus. Deus, quando ele quer te dar algo, quando ele quer te colocar num patamar maior, ele vai te provar, para ver onde está o teu coração. Tem gente, principalmente nas igrejas, né? Eu gosto muito de falar de igreja, porque a gente que vai nas igrejas é assim. Tem um irmãozinho que é uma humildade só. Dá um cargo para ele, para você ver. Uma liderança. O irmão fica doido, o irmão começa a humilhar, começa a pisotear, xingar, põe o peito de pomba pra frente, vai igual uma pombinha assim, sabe? Com o peito estufado. Ai, gente, é só Deus. Ai, Jesus, ai, a minha tem nojo uma situação dessa. O irmãozinho não tem temor de Deus. O irmãozinho ainda tá na carne, precisa ter um encontro com Deus. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comeram do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, né? As maquinações aqui, o fruto, né? Se tratar das consequências, né? Tudo que você plantar, você vai colher. Esse fruto aqui representa as suas consequências. Você quer fazer mesmo mal? Se você vai plantar mesmo uva, achando que você vai
colher abóbora, você vai colher vento e tempestade, porque não tem como. Aquilo que eu me plantar, ele vai colher. Não tem como, né? Chega a ser meio totalmente contrário, né? E aí ele vem e diz assim: pois a inconsistência dos inexperientes matará e a falsa segurança dos tolos o destruirá. E é dessa maneira, né? Tem gente que se acha que é o máximo, que pode, não pode nada. Mas quem me ouviu viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Você está ouvindo a Deus? Você está ouvindo as palavras do Senhor? Né? Então você vai para lugar onde você vai desfrutar paz, segurança, né? Um lugar de alegria. Você vai para os braços de Deus, você vai para o descanso do pai Abraão, como diz aqui nessa época, ele era pai Abraão, né? Você vai para o descanso. Você vai ficar ali num lugar de descanso, esperando que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor, né, te alcance, porque isso é muito tremendo. Então, você saber que se você obedecer ao Senhor em tudo, você vai para um descanso, esse descanso é só do Senhor, né? Você vai para onde? Você vai para um lugar de paz, para um lugar de tranquilidade, entendeu? Um lugar que só o justo pode ir, no lugar de bem-aventurança. Amém? Permaneça firme no Senhor. Que Deus te abençoe. Te dê um dia abençoado, cheio de paz. Quem vos falou aqui foi a missionária Nagira Albano. Deus abençoe. Fica na paz.